Fala galerinha, tudo bem? Então, hoje a nossa aula de pós-médio, eu trouxe um assunto aqui muito bacana, porque é sobre as universidades, sobre as possibilidades que eu tenho aí. Pegando o gancho ali da aula passada que nós abordamos, estudar ou passar de ano, mostrei ali um caminho que o aluno tem que seguir, né? O caminho da vida estudantil para aqueles que querem continuar os estudos aí, né? Entrar numa faculdade. Essa aula aqui é para vocês poderem entender como é que funciona isso aí. Então eu já começo ali falando quais são as possibilidades, ou seja, você está fazendo o ensino médio e você quer entrar numa universidade ou até mesmo numa faculdade, existe possibilidades. E quais são elas? As possibilidades de entrar numa universidade federal, de entrar numa universidade estadual e entrar até mesmo numa universidade particular. Professor, qual é a diferença de universidade com faculdade? Exemplo, quando fala de universidade, eu estou falando de um universo de cursos. Quando eu falo de faculdade, é especificamente de algum curso, ou quando não tem todos os cursos naquela instituição, tá certo? Vou fazer uma faculdade de matemática, na onde? Na Universidade Católica de Goiás, que é uma particular. É só um exemplo para você poder se inteirar, tá certo? Então vamos lá, como posso participar do processo seletivo da faculdade? Então, hoje a gente depara com um vestibular convencional e em algumas tem uma fase, mas na sua grande maioria, todas elas aí, tem praticamente duas fases, ou seja, vocês vão fazer provas em 2 dias, tá certo? E ela tem um caráter classificatório, onde eu vou ter questões de múltipla escolhas. O que é as questões de múltipla escolha? É aquela de A, B, C, D ou E. Em alguns casos, da sua maioria, é só marcar o X. Em outros casos aí pode ter V ou F, mas é muito difícil, tá certo? E aqui, na segunda fase, ela costuma ter uma redação. E em algumas universidades, o que vai acontecer? Vai ter perguntas e respostas abordando aquelas matérias, né, da sua área de conhecimento. Um exemplo, se é matemática, vamos fazer lá matemática. Se tem a segunda fase, você vai fazer a segunda fase, redação e questões a canetão, vamos dizer assim, entre aspas, ou seja, você vai responder assuntos relacionados àquele conteúdo, aí não tem mais questões de múltipla escolha, tá certo? Embora que algumas faculdades, algumas universidades podem ter provas iguais, né, parecido, tá certo? Cada um tem o seu próprio vestibular. Ou seja, lembrando uma coisa, o vestibular daqui do estado de Goiás, se você for lá para o estado de São Paulo, o estado de Minas, vamos supor que vai abordar geografia. Não convém abordar a geografia do estado de Goiás. Vai abordar o quê? Geografia do estado de São Paulo, ou geografia do estado de Minas, ou história do estado de São Paulo, história do estado de Minas, assim como se você for fazer o vestibular aqui no estado de Goiás, vai ter geografia de Goiás e história de Goiás, tá certo? Então fique muito atento em relação a isso aí. Por isso que você estuda, você vê praticamente quase todas as matérias lá no seu ensino médio, né, no primeiro, segundo, terceiro ano, por conta disso aí, para poder te preparar. Lembrando que esse é quando você vai fazer um vestibular específico de alguma faculdade, tá certo? Eu tenho aqui o seguinte, quando que vai acontecer esses processos? Geralmente esses processos acontecem no final do ano, tá bom? Então eu até coloquei ali, ó, o processo seletivo faculdade pública, na maioria das vezes acontece anualmente. E geralmente ele acontece no final do ano, tá certo? Alguns casos acontece ali no mês de janeiro, mas é muito difícil. Para quê? Para que os vestibulares, para que as provas não choquem, tá certo?
Isso aí é mais para poder ajudar o estudante. Vai ter caso que não vai ter como. Às vezes você quer fazer um vestibular lá em Brasília, um vestibular lá em São Paulo, as provas vão chocar, você vai ter que poder escolher. Então, fique muito atento à data e hora quando você for escolher aí um vestibular para poder fazer, tá certo? Como é que eu posso participar do processo seletivo? Então, eu vou começar aqui aos poucos falando, apesar de ter lá o vestibular convencional, algumas faculdades, alguns cursos vai ter o THE, que é o teste de habilidade específica. Um exemplo é arquitetura. Você vai lá, faz a primeira prova, quando você for fazer a segunda prova, ele vai ter um vestibular ali para você poder fazer um desenho, uma maquete ou assim, nesse sentido, tá certo? Outra coisa é o processo de avaliação seriada, que chama PAS, e isso aqui é muito importante para vocês aí no primeiro ano. Por quê? Isso aqui, ele vai realizar provas em etapas, onde eu chamo de seriado, tá certo? Você vai fazer no primeiro ano, você vai fazer no segundo ano e você vai fazer no terceiro ano. Ela é considerada uma das maneiras mais fáceis de sair do colegial para ir direto para uma universidade. Então, não esqueça, você faz prova do primeiro, segundo e terceiro ano. Essa classificação ela é feita por meio de uma média ponderada, entendeu? Não é aquela média aritmética que você soma tudo e divide por 3. Nesse caso não, você vai somar, ver a nota que você tem e vai dividir ali pelo valor que vai dar na sua pontuação, tá certo? E aqui para vocês entenderem aonde é que acontece esse processo que chama PAS, eu pesquisei aqui, o mais próximo nosso aqui seria a UNB, que seria no Distrito Federal, né, em Brasília, e a UFLA, que seria lá em Lavras, em Minas Gerais. É muito bacana isso aqui, tá certo? Outra coisa também, tem o SISU e o Enem, apesar de que o Enem, agora entenda um negócio. Tudo que eu falei ali de vestibular, às vezes de uma faculdade ou outra, o THE, em alguns casos de vestibular específico vai ter, dependendo do curso que você vai fazer, né? O PAS é uma maneira e eu tenho o SISU e o Enem. Agora presta atenção, o Enem é o Exame Nacional do Ensino Médio. É uma prova que você vai fazer e você vai conseguir uma pontuação. Presta atenção. Tanto o Enem como o SISU, o que acontece? Ele foi criado para facilitar o acesso, tá certo? Só que, presta bastante atenção, o Enem você vai ter a nota, você vai ter uma nota, que depois eu vou estar explicando o que é o SISU. Essa nota ela vai servir tanto para pública ou privada. Em algumas instituições de ensino aí, ela pode ser usada como critério de seleção, ou seja, se tem uma nota grande aí, às vezes você pode até conseguir bolsas, tá certo? Então, aqui, em muitos casos, fique muito atento nisso aí, por isso que é interessante você fazer uma prova legal, você tentar conseguir uma nota máxima, porque se você não conseguir entrar numa federal, às vezes você consegue bolsa até 100% numa particular, tá certo? E até mesmo financiamento estudantil, que numa outra oportunidade eu vou estar explicando em relação a isso aí, tá certo? Então esse aqui é o Enem. E o SISU, o que é? Que é o Sistema de Seleção Unificada. Ele não se trata de uma prova, ele não vai ser uma prova, mas é um programa que ele vai facilitar a sua entrada, porque na hora que você faz a sua prova, você tem a sua nota, você vai lá no SISU, que vai ter um período de inscrição, onde você vai colocar a sua nota, e ali você, o benefício, né, do SISU, que você vai ter duas opções de curso, tá certo? Você vai ter as duas opções de curso para poder fazer, para você poder escolher, tá? E aqui você não pode zerar a redação. Se você zerar a redação, você já está fora, então você não tem tanta chance aí para poder escolher esses cursos, tá? E o período aqui é muito curto, lá depois do Enem, no finalzinho do ano, se eu não estiver enganado, para você colocar essas notas e ficar olhando aí a sua pontuação para ver se vai conseguir ou não entrar numa universidade federal, tá certo? Eu não quero fazer o vestibular.
eu não quero. Bacana. Se você não quer, você tem outra pretensão. E aqui, apesar de eu não abranger tanto, eu vou falar um pouco, porque às vezes o aluno, ele quer as Forças Armadas, ele quer outra coisa, ele não quer fazer vestibular. Ele pode entrar nas Forças Armadas, ou seja, pela SpaceX, pela EPICAR ou EAR, ou pelo Colégio Naval. Esses aqui são colégios militares na onde você pode entrar do 6º ano ou você pode entrar no 1º ano. Aqui, em outra aula também, eu vou estar explicando direitinho, mas aqui é o seguinte, você pode estudar o 1º, 2º e 3º ano, se tornar um especialista, sair sargento, tá certo? E seguir a carreira militar. Ou não, você quer estudar 1º, 2º e 3º ano, quer fazer outras coisas, você pode sair ali e correr atrás do seu futuro, tá certo? Mas também é uma forma muito bacana aí de você ter um crescimento profissional aí, que é as escolas militares. Então aqui eu tenho um concurso público, que é a prova que você vai fazer, ou um amparo regular, que é o que? O amparo regular, ele vai ser para os filhos de militares das Forças Armadas. São aqueles filhos que, onde os pais saem de um estado e vai para o outro, aí se tiver um colégio militar lá, tem algumas vagas que vai ser para esses filhos de militares, tá certo? Só que o interessante aqui para nós seria o que? O concurso, caso se você não tem nenhum vínculo com algum militar, tá certo? E é isso aí, galera. Numa próxima aula eu vou estar explicando mais aprofundadamente em relação a profissões, aí eu entro nessas aqui para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, eu espero que tenha pelo menos ficado um pouco esclarecido aí para vocês, e até mais, valeu!